do JU. Hoje recebemos a professora do Instituto de História da UFO, Jorgetânia Ferreira. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, o prazer é todo meu, obrigada. Jorgetânia, como vimos aí na reportagem, historicamente as mulheres sempre assumem funções domésticas mais do que os homens. E ainda tem a dupla ou tripla jornada, exercendo também outros papéis sociais. Nesse contexto, de que forma que a pandemia evidenciou esse contraste, essa desigualdade de gênero? Então, como a reportagem mostrou, a pandemia não criou a desigualdade de gênero, mas aquelas desigualdades já existentes, elas ficaram mais expostas e mais visíveis. E agrava, de fato está agravando. E é preciso a gente pensar que quanto mais tem desigualdade social, mais tem desigualdade de gênero e mais há a possibilidade de ter o trabalho doméstico contratado. Uhum. Então, nesse momento, nós estamos vivendo com a pandemia o agravamento da desigualdade de gênero e, como foi mostrado, uma grande sobrecarga para as mulheres. É preciso também a gente dizer que a desigualdade de gênero ela vem combinada com outras desigualdades. Então, não é a mesma coisa para todas as mulheres. Então, mesmo todas as mulheres estando sobrecarregadas, porque tem essa opressão que é relacionada ao gênero, se nós somos pobres ou ricas, há uma diferença muito grande. A questão racial, as mulheres negras estão vivenciando mais fortemente. Vamos pensar as mulheres com deficiência, as mães de pessoas com deficiência, nos diferentes territórios, num bairro central que tem a rede de esgoto, a água que chega, e num acampamento, por exemplo. Então, a pandemia ela tem agravado um conjunto de desigualdades. E a gente vai precisar pensar sobre isso, porque é uma marca histórica da nossa sociedade. Com certeza. De que forma, então, a gente pode pensar políticas públicas para ajudar essas mulheres, né? Seja atendimentos psicológicos, para as pessoas que estão sendo afetadas nesse momento de isolamento social? Infelizmente, a gente já vinha com uma rede fragilizada. Um conjunto de políticas que retiram recursos da saúde, da educação, da assistência. Quando são retiradas políticas públicas, as mulheres sofrem mais, porque historicamente são as mulheres que marcam consultas. Quando adoece, quem acompanha? Então, nós estamos vivendo gravemente agora, aqui em Uberlândia e no Brasil todo, a situação difícil da pandemia. Se faltar leitos hospitalares, se faltar medicamentos, quem vai cuidar mais? Todo um conjunto de políticas. Não temos funcionamento das escolas. Quem vai ficar responsabilizado? Então, quando faltam as políticas públicas, as mulheres são mais penalizadas. A gente poderia pensar assim, olha, as mães mais pobres, que não tiverem alimentos, quem vai mediar essa relação, essa falta dos alimentos? Então, é um conjunto de coisas muito graves, muito preocupantes para todas as mães, para todas as mulheres. Temos um outro cenário também, que são as mulheres que precisam sair de casa para exercer também o seu trabalho. Olha que dado interessante, a ONU divulgou que agora no final de março, que as mulheres representam cerca de 70% da força de trabalho na área da saúde e na área social. Duas áreas que estão sendo muito requisitadas nesse momento de pandemia. Então, elas também estão mais na linha de frente também do combate à Covid-19. É mais um fator agravante? É um conjunto de problemas para as mulheres, né? Porque as mulheres, elas precisam tomar conta, se sentem mais responsáveis pelo trabalho doméstico, pela manutenção da casa, do lar. Então, tem um conjunto de tarefas que cresceram. E, por outro lado, também são linha de frentes. Na área da saúde, as enfermeiras, nos supermercados. Então, as mulheres estão na linha Elas estão muito expostas. Muito expostas e vivendo muitos problemas porque as que precisam sair trazem a preocupação em relação à contaminação das pessoas queridas. E tudo isso traz uma exaustão mesmo para as mulheres que estão precisando. A gente volta agora a conversar com a professora da UFO, do Instituto de História, Jorgetânia Ferreira. Estávamos falando aqui sobre as mudanças que
a pandemia causam na rotina de muitas mulheres, né, e na sobrecarga. Muitas babás, diaristas, pessoas que trabalhavam em algumas casas deixaram de ir por conta do isolamento social, o que afeta também outras mulheres trabalhadoras, né, e cria um novo cenário para algumas mulheres que têm que trabalhar agora também a mais com esses afazeres domésticos. Como que essas mulheres devem lidar, né, com os seus outros membros familiares para discutir, né, esse remanejamento de tarefas para que elas não fiquem sobrecarregadas? A gente sabe que não é fácil, né, mas é possível mudar, é um momento de reflexão? É um momento de reflexão, mas a gente precisa compreender que as marcas das desigualdades são muito fortes. Então, também a gente não precisa ter a perspectiva de que nós teremos facilidade para fazer essas alterações. Acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós estamos num momento muito grave, uma situação muito difícil, e nós não estamos numa maratona para dar conta de tudo. Porque eu acho que é isso que, às vezes, além de tudo que nós já vivemos de difícil, porque nós estamos numa situação de pandemia, nós estamos com um vírus com alta letalidade. Além disso, a gente achou que porque algumas pessoas não estão saindo de casa ou estão no home office, que seria possível fazer milhares de coisas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A outra coisa é que nós podemos, sim, pensar numa melhor distribuição dos trabalhos domésticos e dos cuidados. O trabalho doméstico no Brasil, ele é concentrado nas mulheres pobres, nas mulheres negras. Tem também um marcador de geração. São as pessoas mais velhas, são as mulheres. Você pode pensar quem cozinha na família, o almoço de domingo, geralmente são as mulheres que vão para a cozinha, né? São as mulheres. Sim. Então, é desejável que a gente construa outra relação? Nós vamos conseguir alterar tudo nesse momento? Também não. Então, eu penso que a gente primeiro pode tirar a carga de achar que vai dar conta de tudo, porque nós estamos vivendo um momento muito grave, nós somos humanas e nós, as mulheres, vivemos isso de uma forma particular. Pode perceber que as mulheres, elas apresentam uma preocupação maior em relação a alguns aspectos. Isso veio de antes da pandemia. Vou citar meu exemplo. Eu moro com uma menina, com uma filha e um filho. Nós temos uma tabelinha, nós conseguimos construir. Olha que legal, melhorou. Então a gente colocou, não está dando para ver aqui, mas a gente colocou a divisão, quem faz o almoço cada dia, quem tira a louça, quem lava a louça, quem limpa tudo. Então, tudo bem, a gente avançou, porque o trabalho doméstico ele tem também uma marca do invisível. Tem tarefas que a gente nem sabia que existia. Que o conjunto feitas, da população não sabia que existia. Então, assim, eu acho que pode ser um bom aprendizado, mas, por outro lado, como estava muito concentrado nas mulheres, e nas mulheres mães, e nas mulheres de uma determinada geração, nós não vamos conseguir alterar tudo de uma vez. Nós vamos esperar que alguém que não fazia nenhum trabalho doméstico, da noite para o dia, passe a fazer tudo. Mas dá uma boa discussão sobre a democracia, sobre o fato de nós mulheres também nos cansarmos. Porque além do trabalho em si, que já é muito pesado, eu comecei já com uma alergia à água sanitária, porque a gente está precisando fazer uma limpeza muito... Desinfectando. Então, além de já ser concentrado, aumentou muito as tarefas de limpeza na casa, de higienização dos alimentos. Na nossa região também, como o nosso estado é muito conservador, a gente não tem muita divisão do trabalho doméstico. Então, a professora Mônica Vidal, inclusive, estudou que a saída mineira para a ausência de divisão do trabalho doméstico é a ida ao self-service. E como agora, também houve um refluxo nisso, a quantidade de trabalho para as mulheres aumentou de uma forma absurda. Vai também na questão, passa também por uma questão de educação, né? As mães de meninos e meninas distribuírem tarefas, né, para os dois. Então, eu creio que as próximas gerações, né, vindas de mulheres, né, mães que se preocupam com essa questão, a longos passos, né, nós vamos conseguir mudar esse cenário. Não vai ser agora, como você disse, mas muita coisa já está mudando. Você também percebe que há um movimento de mudança?
Temos alguns sinais de mudança, especialmente nos setores médios e escolarizados. Em outros setores, ainda está muito concentrado na mulher, mãe. E esse aspecto mesmo da educação também acaba sendo mais um trabalho para a mulher, porque ela fica orientando, ela fica distribuindo as tarefas. Então, o que eu estou dizendo é que já está bastante difícil para nós mulheres. Especialmente, por exemplo, as mulheres que têm filhos e filhas pequenos ou adolescentes, já é um grande trabalho, que as crianças estão estressadas, estão em outra rotina. Então, a mãe acaba a mulher acaba cumprindo um papel ali. Quem tem pai e mãe idosos ou pessoas adoecidas, pessoas com deficiência, uma quantidade de trabalho também, um trabalho que é material, objetivo, e um trabalho emocional de ajudar essas pessoas a permanecerem bem. Então, acho que a nossa grande luta como mulheres é por igualdade de gênero, é por divisão do trabalho doméstico, mas a gente também sabe que as mudanças, elas não vão ocorrer agora, todas durante a pandemia, pode ser um espaço de reflexão, mas eu acho que é importante, de vez em quando, a gente tem calma, a gente conversa, mas de vez em quando também é o pé na porta e dizer que cansa e pôr na agendinha, né, a distribuição do trabalho. Porque às vezes é uma coisa fácil, mas quem é que vai guardar a comida depois do almoço? É verdade. Quem é que vai lavar determinadas coisas? Então é muito importante. Manter também a inteligência emocional nesse momento, né, procurar. Bom, nosso jornal está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer, viu, Tânia Ferreira, pela sua participação. Ainda poderíamos falar sobre outros assuntos como violência doméstica, que infelizmente aumentou também nesse período de isolamento social. Então, eu te agradeço muito. A gente deve voltar a falar mais sobre esses assuntos, porque as mulheres têm sempre muito espaço aqui no Jornal da UFO. E é claro que você, como professora de História, né, deu para a gente aqui uma aula sobre essa questão social. Muito obrigada, a gente volta a falar sobre esse assunto e te ter aqui em outras oportunidades. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. O Jornal da UFO fica por aqui. Eu também agradeço a sua audiência mais uma vez e eu te espero amanhã. Você fica agora com Escola em Casa. Tchau, boa noite.